muito pra cá. Deixa eu colocar aqui. Assim. Gente, estamos aqui ao vivo com a Juscelia Ferreira. Juscelia Ferreira. E ela, para a gente começar essa conexão, me emprestou o seu lenço italiano. Então, para começar o nosso assunto, assim, né? Já que a gente tá aqui numa loja de roupas e tal, e a Ju tá já vesti uma roupa aqui da loja, uma camisa lindíssima. Como essa coisa da moda, da roupa, também nos une, né? Então, emprestar um lenço tem um significado bem importante, né? É acolhedor, né? Porque, assim, são nossas peças íntimas, né? São nossos amores, né? Porque quando a gente ganha ou quando a gente compra um objeto, uma roupa, ela faz parte da nossa história, né? Então, assim, tu lembrou assim, quando eu fui na Itália, eu trouxe esse lenço, tem todo um significado, né? E quando a gente doa para alguém, também, né? É o nosso abraço, é o né? nosso Nunca abraço. Nunca é o objeto, é um pouco da gente, né? Isso. E a Itália é que eu sou ítalo-brasileira, né? Eu tenho minhas raízes lá. Então a Itália tem bastante, é meu segundo país, assim, tem muito significado, assim. Bom, embora o idioma que perpasse a minha vida diária seja o espanhol, né? Isso, então, olha só, a Ju, vou falar assim rapidinho pra vocês, ela é uma professora de espanhol, né? E que com 50 anos começou a escrever, a publicar, né? Porque já escrevia. E aí, ela tinha, né? Ou tem ainda, uma crítica muito grande sobre a sua própria escrita. E é isso também uma coisa que eu quero conversar aqui com vocês. Como, às vezes, as pessoas que têm um conhecimento acadêmico, como elas têm mais dificuldade até de escrever do que uma pessoa como eu, que não tenho um conhecimento mais erudito, mais sistemático, né? Tem o conhecimento, mas não dentro dessa erudição acadêmica, né? Exatamente. Então isso me dá mais liberdade, eu tive mais coragem, né, de fazer os meus livros. E é esse o convite que eu faço para que todos escrevam, né? E eu já tive a oportunidade de conversar com outros escritores, outras pessoas que são da área das letras e que eles também manifestaram isso, que demoraram para escrever porque eram muito autocríticos, né? Então eu vou deixar a Ju falar aqui sobre esse livro dela, que foi o primeiro, né, Ju? Mostra ali, que é bem lindo. Pode falar, Ju. Minhas palavras na tua boca, eu brinco que foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida foi escolher o título, porque é o título ele precisa comunicar muita coisa em poucas palavras. E aí foi muito difícil assim encontrar um título que dissesse o que eu queria dizer. E minhas palavras na tua boca veio assim achei que era bem isso no fim que eu quis dizer. Eu sempre falo, né, sobre isso, assim, sobre palavras, sobre essa transmissão, né, de palavras. E sobre a minha poesia, a criação da poesia, como eu venho das letras, como eu venho desse mundo acadêmico, é uma crítica muito grande que eu tinha. A minha poesia jamais ia mostrar, porque ela não tem os referentes, né, que a poesia mais erudita precisa ter. Então eu escrevia, quando eu morava na Espanha, eu participei de 2 coletâneas. Eles convidavam e selecionavam poemas e foi. E aí, mas só o ano retrasado que eu participei desse grupo de mulheres com a Gisela Sparrenberg, que é atriz, psicóloga, e aí que foi a produção literária foi meio crescendo e eu, como eu te falei antes, assim, eu percebi que essa escrita, embora ela não fosse tão acadêmica, universitária, ela comunicava muito com as mulheres. Tocava, com as pessoas, né? Tocava, né? A pessoa que lia tinha um sentimento. Sentimento, né?
Acho que toda escrita, né? Toda poesia, ela serve a isso, né? Comunica sentimento com sentimento. Não é uma comunicação como a gente está fazendo aqui. Ela vai encontrar a tua poesia, a minha poesia, ela vai encontrar com o sentimento da pessoa que leu. Exatamente. É uma comunicação do sentir. Sim. E como as pessoas têm medo da poesia, né? Porque elas dizem, mas eu não entendo. Mas é muito difícil. Né? Mas a poesia, ela vai comunicar com o sentimento, ela não é para entender, né? Sim, a poesia não se explica, né? Eu vou ler essa aqui, eu vou explicar o que eu quis dizer aqui. Não, sabe? Sabe, Rê, que eu tenho um pouco isso, porque é a pessoa que mora em mim. Sim. Eu abro um livro. Esse aqui é página tal. E aí eu sofro porque eu quero explicar naquele momento o que aconteceu, o que eu observei, que leitura que eu fiz da vida, das coisas e do mundo, para que saia aquela poesia dessa forma. Então, embora a poesia não seja isso, a professora a professora que mora em mim salta. Sim. Salta e eu acabo explicando. E tu sabe, Ju, que eu também, né? A minha formação é pedagogia, educação de adultos, né? E por isso também eu tenho esse trabalho, assim, de incentivar a escrita dos adultos, né? Das mulheres 60 mais agora, né? Que eu tô trabalhando com a causa do idadismo e tal. E convidando todo mundo a escrever. Erudito, não erudito, né? Livre. Sejamos livres. E a poesia também, ela tem. E aí eu fiz um caminho assim um pouco diferente, né? Eu escrevi primeiro um conto, que foi o Miguel dos Anjos, que foi uma causa social, né? Não era nem escritora. E quando eu comecei a frequentar as rodas, de conhecer outros escritores, ir nos saraus, eu vi que eu precisava fazer uma escrita mais rápida, entendeu? E que eu não precisava ficar explicando tanta coisa. Eu também sou muito prof, assim. Claro, então tudo tem que vir do embasamento, de onde que veio, para onde que vai, né? E assim, ó, desse jeito a gente não consegue pegar todo mundo, sabe? Porque ninguém tem mais afim de ficar uma hora escutando um livrinho que tu quer ler, né? Então eu aprendi assim, eu vi Lilian Rocha, pra mim foi uma referência, assim. Ela ia lá e com poucas palavras ela conseguia transmitir uma coisa que te fazia pensar em profundidade, sabe? Eu disse, é assim que eu tenho que fazer. Então eu comecei a escrever uma coisa que eu chamo de poesia, mas não sei se encaixa. É uma escrita poética. É uma escrita poética. E tanto que meu primeiro livro, que foi nesse formato, tem 28 calcinhas no varal, ele tem poesias, entre aspas, tem mini contos e tem meditações. Ele tem tudo, porque eu nem sabia que tinha que ter uma linha editorial, entendeu? Então, de tão assim... É eclético, o livro é um livro eclético. Né? Então, assim, eu não tive esse preparo, esse embasamento, digamos, teórico. Mas não importa, porque a poesia em geral, ela traz essa liberdade. Ela é livre, ela é um gênero literário livre, como a crônica também. Mas elas têm umas estruturas, assim, que dentro da formalidade, né? Dentro da formalidade se encaixam ali. Vamos escrever uma crônica. Eu escrevi a crônica para um jornal do interior do Rio Grande do Sul. Então eu me via muito cronista. Né? Eu pensava, bom, crônica eu acho que é por ali. Não, mas poeta não. Embora eu tinha esse anseio dessa liberdade que a poesia traz. Essa escrita livre, né? Que é muito o que eu sou também, né? Sim. Querendo ser livre em todas as dimensões, assim, né? E assim, a Ju, nós estávamos conversando aqui sobre isso, que a nossa escrita, ela é muito ousada, né? A gente teve que ter muita coragem para escrever coisas assim, né? Esse título próprio da Ju, que diz Minhas Palavras na Tua Boca, ele já leva a um pensamento, né? Assim, falar 28 calcinhas. 28 calcinhas no varal. Sabe? Tem coisas assim que nos expõem, né?
Exatamente, é uma exposição. Né? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso, assim, como isso também foi uma decisão meio difícil, assim, pra ti, né? Pra mim não foi difícil, assim, eu cheguei e fiz, né? Eu acho que é difícil, eu acho que no fim é difícil sempre, né? Mas assim, para alguns mais, outros menos. Para algumas, porque as mulheres, nós somos muito julgadas, nós somos muito, nos limitam muito. A minha poesia traz esse também, esse questionamento, assim, dessa... porque a gente ou é muito gorda, ou é muito magra, ou é muito alto, ou é muito baixo, ou é muito nova, ou muito velha para isso. Não pode usar roupa assim. Então tem uma série de coisas que a gente tem que passar, né? É uma corrida com salto em barreiras, né? Que a gente vive. E aí e esse título ele ficou, porque eu posso dizer assim, até às vezes assim meu marido diz, né, não coloca palavras na minha boca, não foi isso que eu disse, né, mas tem o ditado que diz, mas assim, ele também ficou com um tom mais sensual às vezes, se tu quiseres assim, porque a poesia que dá título, ela tem um tom mais sensual, assim. Sim. Então, o que acontece quando as pessoas leem essas poesias que elas trazem um pouco mais a sensualidade da mulher, admitindo a sua sensualidade, é complicado. Porque as pessoas olham e pensam, será que é a experiência dela? Será que é ela, sobre ela? Às vezes não. É uma observação que eu fiz de uma situação. E aí é como se a gente, eu sempre digo, publicar essa poesia mais sensual, ela é como se a gente tirasse a roupa da nossa alma. Sim. E aí a nossa alma caminha nua pelo mundo, gente. A gente vai caminhando nua pelo mundo. E a Ju caminha muito pelo mundo, né? A Ju agora vai fazer o lançamento no Uruguai. No Uruguai, já fez na Espanha. Pelotas. Fala tudo aí que tu já, em todos os lugares do mundo que tu já fizeste. Agora lançamentos. Semana que vem eu vou para Pelotas e depois Punta del Este. Mas eu já lancei o livro no Instituto Brasil Uruguaio, em Montevidéu, na Argentina, 2 vezes na Espanha, uma vez em Portugal, que recebeu uma condecoração. Olha. Outra vez em Paris, que recebeu também, outra vez no Vale do Loire, na França, e na Itália. Meu Deus, que mulher, que mulher, que mulher. E as fotos são lindas, né? A Ju sabe fazer foto muito bonita. Mas sabe que eu quando eu viajo sozinha, as pessoas dizem, quem que faz a foto? Eu fico esperando passar uma moça. Porque assim, não dá pra passar gente da nossa idade, Regina. Passa a pessoa da nossa idade, a pessoa fala assim, só um pouquinho, deixa eu pegar meus óculos. E aí a pessoa fica assim, achando, não, eu fico esperando passar. Passou uma menina, uma chinesa, de preferência, com o celular já na mão. Elas sabem tudo, são profissionais, né? Eu assim, tira uma foto pra mim, tá ali, tira a foto. As fotos são ótimas da Ju. Sigam lá o perfil dela. Ju Loebens, ou Ju Ferreira Loebens. E vocês vão ver como eu tô falando a verdade. Uma outra coisa que eu queria aqui trazer aqui da Ju é que foi muito engraçado o nosso encontro, né? A gente se encontrou numa florada artística, eu acho, que é promovido pela Leia. Sim, mas a gente já se conhecia das redes, a gente já se conhecia nas redes só. Mas eu acho que eu nem sabia o nome do teu livro, nem nada. E aí, quando a gente se encontrou, eu vi que o nome do livro dela era esse. Eu tinha, nossa, olha que loucura. Eu tinha feito uma série, entre aspas, uma série assim que eu convidava as amigas, as pessoas para lerem as minhas poesias. E o nome tinha até uma capinha, assim, um alto-falante, que dizia assim, minha voz na tua boca. Agora eu esqueci até o nome. Eu acho que era a voz. Minha voz na tua boca, né? E era isso, sabe? Também eu disse, olha aqui minhas palavras na tua boca. Então a gente estava fazendo uma coisa parecida, né? Uma conexão. E essa coisa que eu quero falar agora é sobre isso. De como é legal isso que eu tô fazendo aqui, isso que tu fazes, né? Isso que a Janice, que acabou de sair daqui, também faz. De colocar a voz uma da outra, né?
eu usava dar a voz, mas eu não uso mais. Eu acho que todo mundo tem a sua voz, né? Pode ser assim, oportunizar a voz, promover a voz uma da outra, né? Ou a gente se escuta, né? Escutar a voz uma da outra. Porque isso que é importante, principalmente para nós que somos escritores independentes, né? Que estamos aí também querendo passar uma mensagem que não é assim, eu sou escritor e quero ser best-seller. Tu tem uma causa que tu defende, né? Eu tenho outra causa que eu defendo, né? Então, a gente traz nos nossos escritos as nossas causas, né? A Ju também tem agora um projeto, um livro vai sair, né? Vai sair um livro. Tá pra sair, eu tive um acidente com a minha mãe, então não dei continuidade, mas ia sair já esse mês. Um livro que eu fiz uma sessão de falas do meu filho, que é autista, nível 1, e eu anotava as falas dele desde 3 aninhos mais ou menos. Então, é dos 3 aos 9, né? Tem umas 25 falas selecionadas. A partir dessas falas, a gente vai fazer uma interação com as crianças e tem um projeto muito bonito para mães atípicas que vai sair um livro. E eu falei, esse título não foi difícil, porque eu falei para Amanda, que é a livreira, eu falei para ela, eu não sei como que vai ser o título do meu livro, mas eu quero que tenha a palavra, e quero que tenha o nome do João, porque além de que João é um nome assim, que faz alusão à metade dos lusos, eu quero que tenha o nome dele. E ela falou assim, João pede feijão. Aí eu falei, vamos por aí. Então aí João pede palavras? Mas o João pede muito mesmo. Então ficou João pede palavras. Pede do verbo pedir. Do verbo pedir, e aí fica a brincadeira ali, né? Do João pede palavras, e aí pede feijão, fica ali a brincadeira entre os dois. Entre os dois significados, né? E realmente são falas dele, ele é muito inteligente, ele é muito espirituoso. E as falas dele realmente merecem. Depois vamos ver se fazemos uma com as falas atuais, porque também vale a pena. Ele tá com 14, né? Ele tá com 14 anos, vai fazer 15 e continua sendo inteligente, espirituoso, e as falas dele realmente são impressionantes, né? E é interessante a gente estar falando isso agora, né? Que esse mês é o mês de conscientização da causa autista, né? E eu também estou, assim, promovendo, divulgando o trabalho da Soraya, que é mãe atípica também, uma família atípica, que tem 3 crianças, tem 3 filhos autistas, né? Agora Tava aqui o livro, a gente estava olhando o livro dela. Então, isso merece, isso precisa ser divulgado, né? É um jeito diferente, vivendo atipicamente. Porque a gente fala que o autismo não tem cura, não é uma doença, não tem cura, é uma condição, mas pro preconceito tem cura, né? E pro preconceito, o preconceito se cura com a informação. Exatamente. Né? E é isso que a Soraya traz aqui, ela traz muita informação. E o João criticou, né, a Ju por ela estar dando... De vez em quando eu reconheço alguma característica autista numa pessoa e eu digo, acho que é autista. E aí ele disse, mãe, para de diagnosticar. Mas eu acho que voltamos para esse assunto de que às vezes tu não precisa dominar um conhecimento para também, às vezes, reconhecer, né? E reconhecer não é só para reconhecer, né, Ju? Sempre que a gente reconhece, a gente tem uma intenção de dar uma ajuda, de dar uma dica, sabe? Eu tive na família pessoas que tinha aspecto Down e demorou assim, sei lá, 3 anos para aceitar, né? Então, para ver assim a aceitação é uma coisa muito importante, né? Tanto da família como da própria
pessoa autista, né? Uhum. Mas, não, o João acha que é porque é muito formal para eles, né? Tudo é muito dentro da formalidade. Sim. Então, o que eu disse para ele, entre o leigo e o especialista, há um espectro de conhecimento, né? Mas ele não admira, então só o especialista que pode que se legal. for feito, né? E ele tá certo, Tá né? A psicologia também. E então, assim, entre eu, leiga, poeta, e um super poeta, né? Mas aí, a gente vai fazendo a nossa poesia. A gente vai fazendo, mas aí são olhares diferentes, né? E o autista ele tem dificuldade em relativizar as coisas, né? Porque eu posso dizer, se a poesia é livre, eu não tenho que ficar julgando a tua poesia, ela é livre. Mas se for, então, para um concurso literário lá, então, bom, tem que obedecer, tem que obedecer, regras, né? Sim. Como a nossa fala, que muitas vezes se eu escrever uma carta oficial para um órgão oficial, eu tenho que escrever dentro daquelas normas, né? Sim. Mas se eu for falar contigo, com uma amiga... O que importa é a comunicação. É a comunicação, né? exato. Exatamente. Chegamos bem no exemplo ideal, assim. Exato. E eu queria também falar aqui com a Ju sobre isso, né? De que como é bacana, ela foi descoberta, né, por uma outra mulher, né, que incentivou. Então eu acho que essa coisa de incentivar o outro a se manifestar, e claro que existe um começo, né? Eu como educadora também penso assim, né, que a gente precisa primeiro aprender a escrever, mesmo que não ortograficamente, né? A gente precisa passar pelo processo, né? Emília Ferreiro, a literatura que nos informa, a teoria construtivista nos faz isso, né? Primeiro tem que ter a garatura, depois tem que ter... E eu já nem lembro mais, porque faz anos que eu fiz pedagogia, mas então isso... A Ferreiro, ela é por observação e experiência. Isso, né? Então, de primeiro tu é silábico, né? Então, que cada palavra, cada sílaba é uma letra. Depois que tu começa... Bom, então tem todo um processo de aprendizado, né? De aprendizagem e tal. Então, mas é preciso começar. E começar escrevendo errado mesmo, né? Assim, e eu fico, assim, às vezes muito, assim, não é chateada, mas às vezes eu dou uma travadinha em alguns grupos, né, que eles são muito pelo rigor, né. Eu acho que a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai buscando, né. Ninguém tá aí para não evoluir, né. Mas é preciso incentivar, sim, a escrita, o começo da escrita, né? E é importante a opinião também de quem está em um lugar de opinar, né? Porque, por exemplo, agora eu estava lembrando, tem um ex-aluno, quando eu trabalhava na Escola Rio Branco, ele hoje é jornalista. E esses dias ele contatou comigo e disse, eu sou jornalista por 2 motivos. Um dos motivos é porque eu escrevi uma redação e tu leu ela em público, tu me incentivou. Então, eu estava no lugar desse incentivo. Talvez se ele tivesse sido incentivado por uma amiga nesse momento ou por uma pessoa da família, talvez não tivesse o mesmo valor que a professora de português dele. Sim. Então, aquele momento que a Gisela, que era a organizadora do livro, ela recebe uma poesia minha, eu mandei a poesia para ela, o poema, né? A poesia como um todo, o poema. E ela disse, só um pouquinho que eu tenho que me recuperar primeiro, depois eu te respondo. Então não é uma coisa... Tu não sabia se tu morria ou se tu vivia, né? Mesmo eu sabendo que aquele texto que eu mandei para ela precisava ser lapidado, precisava ser construído de outra forma, essa comunicação dela mexeu muito comigo. E aí eu mandei para meu brinco, que eu mandei para minha irmã falou assim, nossa, lindo, mas eu não entendi direito. Eu pensei, tá ficando boa a minha poesia. Tá ficando boa a minha poesia. E aí o meu editor disse, olha, vamos publicar. Então, o que acontece com isso, assim, daqui a pouco, o que eu digo assim, se a organizadora, a mestra lá, o meu editor disseram, vamos publicar, tipo assim, nada mais importa, né? Vamos lá. Então, assim, não importa mais essa crítica, assim, que eu fico fazendo e tal. Eu acho que nesses 2 anos, já melhorei
né? Sim. A poesia ela já está mais construída, assim. Sim. Mas, enfim, ela vem comunicando, né? Como eu te disse, com os sentimentos de outras mulheres. E eu vi uma fala que dizia assim, ali até foi no Instagram da Maura, que esteve aqui fazendo também uma entrevista, e dizia assim que quando, não foi da Maura, foi, eu não sei agora, não me lembro bem, mas falava assim que quando o teu produto, né, no caso era falando de mulheres empreendedoras, né, quando o teu produto fizer o teu cliente chorar, ele tá pronto, né? E eu acho isso, né, que quando tu pega uma poesia e ela te sensibiliza, agora há pouco a Janice leu a poesia e marejou o olho, sabe? E disse, tá pronto meu produto. Sim, né? exato, Produto. exato. E assim, né, Ju, eu acho que as tuas, elas, agora tava uma pessoa aqui Ela na loja, também deu, falou, que bonito. e quando tu abre o livro, assim, aleatório, pega qualquer uma e lê, e isso é pra mim. Isso acontece muito, sabe? Com as minhas escritas. É isso, com as porque tuas comunica com os sentimentos da isso, pessoa. né? Eu acho que é isso, né? Vamos ler uma poesia? Vamos. Primeiro eu queria que tu dissesse onde que as pessoas encontram o teu livro. O meu livro tá na Amazon, tá no Kindle, tá grátis para Kindle ilimitado. E na minha página do Instagram, na editora, na minha página do Instagram tem a editora, tem o link da Amazon e também tem na livraria do Shopping Pontal em Porto Alegre. Acho que tem alguém falando ainda lá, mas eu não... Tem gente falando ali, mas agora a gente não enxerga, tá? Porque a gente tá muito longe. A Adri, a Cleo Marinho. Oi, Cleo Marinho, olha lá do Rio de Janeiro. Ela tem uma escola que se chama Mary Poppins. E é uma querida, assim. Que bom. Que bom, Cleo. E fica aí que a gente tá aqui, ó, trabalhando bastante. Deixa eu te dizer, então tu tá nesse monte de lugar aí, né? E tem na Livrarias Latinas em Florianópolis, tem meu livro. É lindo lá, maravilhoso, no bairro Santo Antônio. É maravilhosa pra Pétula, tem meu livro lá. Que bom. Então tá. Então vamos ler uma poesia, então. Tá. Eu quero ler uma poesia que é sobre o mês passado, que era o mês de março, mês das mulheres. Tá? É uma poesia que ela já tem outras referentes dessa mesma poesia, que é Decreto, tá? Não explica? Saiu a professora que mora ali. Deixa que ela vai só ler. Decreto. Os desejos e vontades do meu corpo são de ordem particular. De hoje em diante fica decretado que o governo não ditará leis para reger o meu útero, nem se sim, nem se não. Fica decretado que a religião estancará as chicotadas que gritam culpa sobre o corpo feminino. Fica decretado que a moda não mais será a ditadura perfeita para fazer do corpo da mulher um negócio lucrativo. Fica dito que os desejos do meu corpo são naturais e belos, e que o santo matrimônio e as juras de amor eterno não mais sejam dominações sobre como me manifestar. Eu decreto que meu corpo não é da sua conta. Sou dona e senhora do meu corpo. Fica decretado. Uau! Que lindo, Ju! Sim. Que lindo! Esse aqui é uma reivindicação, né? Uma reivindicação. Olha aqui a marca-página da Ju. Tem uma Fridinha aqui, Frida. Né? Uma Frida Kahlo. A Frida meio que simboliza assim, o curso de espanhol que a gente trabalha com mulheres. E a Frida é meio símbolo, assim, desse... só mais uma coisinha que eu vou ter que falar, que são as 51 mulheres. Fala ligeirinho. Rapidinho. O meu livro, o primeiro livro solo foi lançado no meu aniversário de 51 anos, que eu convidei 50 mulheres, 51 comigo. 50 mulheres prestigiaram, porque aí a gente sabe que poesia não vendia muito, eu pensei, vou ter que obrigar as minhas amigas. Queridas! Vocês vão
no aniversário. Garantiu 50 vendas. Garanti mais, porque teve umas que compraram 2, né? Que legal! Então, que meu legal. lançamento foi bem vendido, porque foi isso assim. O que aconteceu? As pessoas me perguntam muito, mas você tem 50 amigas, né? Tenho! Sim. A próxima vai ter que ser 101. 101 ou 108, né? Que são... Sim. Não, mas 108, né? Aí tem que esperar os 58, então. Mas assim, esse ano eu não fiz nada do meu aniversário, mas o ano que vem será. E a gente vai juntar muitas mulheres. Todas somos fridas. Eu já sei. Vamos juntar 100 calcinhas. 100 calcinhas, de verdade. Né? Eu tenho essa poesia que diz 100 calcinhas. 100 calcinhas, olha 100 calcinhas. Imaginem o poder desse encontro. 100 calcinhas trocando confidências. 100 calcinhas livres para se expressarem. 100 calcinhas dançando. 100 calcinhas por elas mesmas. Pronto, tá combinado. O 100 é com C, né, gente? Vocês já sacaram, né? Mas a gente pode fazer a dupla interpretação. Uhum. Pronto, Regina, tá combinado. 100 calcinhas. Vamos juntar, gente? Vocês estão dentro? Conseguimos aí 100? Conseguimos. Nossa live tá lotadíssima. Deve ter umas 15 pessoas. Né? Ótimo. Deem tá. like, gente. Compartilhe com as amigas. Porque a gente tá... Podemos ler um mais romântico agora? Pode fazer o que tu quiser. Minhas palavras na tua boca. Ai, essa é linda. Eu amo as palavras. Quero-as todas inteiras. As de ti desejo ouvi-las, inalá-las, absorvê-las, sorvê-las lentamente, lamber cada uma delas na tua voz. Amo até teus fonemas mudos, pensados, escritos, retirados. Já a crueldade em ti crava silêncios escuros nesta função de fazer calar e calar ansiedades. Eu quero colocar palavras na tua boca e gozá-las deliciosas em meu ouvido. Que romântico. Esse aqui tá mais romântico que o outro, né? O outro tá muito reivindicação. Mas agora tá na moda também, na moda e necessária, uma moda necessária, que é a ecopoesia, né? É fazer sim. essa poesia assim, mais pensando nas condições climáticas, assim, né? Mas enfim, então esse é meu primeiro livro, livro solo, que comunica aí com um pouco dessa reivindicação feminina, tem uma poesia sobre autismo, traz um pouco essa sensibilidade também, essa sensualidade em algumas poesias também, né? Tem uma poesia que é da Loba, uma poesia que é para Lispector. Eu vi a da Lispector ali. A Loba é nossa... Né? Exato, a idade da Loba todo mundo tem que ler também, mulheres que correm com os lobos. E aí, como eu trabalho muito com essa parte de terapia, terapêutica, assim, blá blá blá, tem muita mulher que não conhece esse livro. Né? E a Vassalisa que mora em nós precisa ser. A Vassalisa que mora em nós. Quem não conhece a Vassalisa, sabida. Precisa se manifestar. Então, assim, ó, esse livro é a nossa Bíblia, né? Que acho que então. É isso, gente. Leiam mulheres também, leiam as escritoras, apoiem mulheres. Né? Porque a gente tem, como nós estávamos falando ali, qual é o teu lugar de fala? Porque para sentar aqui, ó, e para encaixar aqui no vídeo, que a gente não é muito boa nisso ainda, a gente tem que... Qual é o seu lugar de fala? Esse aqui é o meu lugar de fala. Esse, né? O lugar de fala da mulher é onde ela quiser, né? Exatamente. Então, muito obrigada, gente. Nos sigam, nos acompanhem. E obrigada. Leiam mulheres, apoiem mulheres. Isso aí. Um beijo, então, Ju. Muito obrigada pela tua participação. Que teu bracinho se recupere logo para você poder escrever muito. Tá bom, obrigada. Então. Obrigada. Vem de novo, vem de novo. Quem gostou da Ju, diz aí. Olha aqui, tá aqui a Mari, louca por roupa, a Loja Única, o David. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Vamos dar oi para a Marisa, a Rose Onofre. Oi, Rose, a Sabrina, a Adri do Nascimento, Henrique, Merci. A Merci, a Janice, beijo, Janice, Cleo, Vanessa. a Fran. Ai, que coisa Vanessa. boa, muito obrigada, gente, por nos
nos Vanessa acompanharem. Dal Ponte, A Tati merci. Magnus. Olha A só. Mercy. Ai, a Mercy. Será que é a minha Mercy? Acho que sim. Que legal. A escritora da Dona del Abanico. Olha. Ah, aqui Meu mais Deus, quanta gente. amigos. Olha, o Maurélio, a Kai, a Mulher Marques. Oi, Renatinha. Natália. A Pri. Ah, a tem esse Loiva. escritor lindo aqui, que é o Israel. Ele O escreve Estúdio Wagner muito lindo. Carvalho. Oi, Wagner. Janice. Que legal, vocês são top. Aham, Muito, muito gente. obrigada por estarem aqui conosco. Sim. Beijo pra todo Beijo. mundo. Tchau.